Boa noite a todos. Vou estar falando um pouco sobre o tópico 3.6 do livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Bom, na página 71, Paulo Freire traz assim, se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando dos outros de cima para baixo, sobretudo como se fôssemos portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar. Mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Paulo Freire traz essa parte aqui que está no livro dele muitíssimo interessante. O que Paulo Freire quer dizer nessa parte? Paulo Freire quer dizer que não é nos colocando acima dos nossos alunos que vamos conseguir ter um vínculo com os nossos alunos. Ter uma educação democrática, não é assim. Um bom profissional é envolvido por discursos. E discursos são captados através do saber escutar. Se eu não sei escutar, eu não sou envolvido por discursos. Se eu não sou envolvido por discursos, eu possivelmente posso ter perdido um pouco de conhecimento. E eu quero falar um pouco sobre liberdade. Aqui no meu tópico eu nomeei sem liberdade. Por que eu nomeei sem liberdade? Vamos entender melhor um pouco disso. Lá na página 71, Paulo Freire diz: há um sinal dos tempos, entre outros, que me assusta. A insistência com que, em nome da democracia, da liberdade e da eficácia, se vem asfixiando a própria liberdade. É por extensão da criatividade e o gosto de aventura por espírito. O que Paulo Freire quis dizer aqui? Paulo Freire foi muito sábio em falar isso. Infelizmente, não temos liberdade em expressar quando temos um professor, um profissional à nossa frente autoritário. Um profissional que só fala e não sabe escutar. Um profissional que não se liberta para ser envolvido por discursos. E quando isso acontece, a criatividade, o gosto por aprender, o envolvimento entre professor e aluno se perde. Infelizmente se perde. Acaba, como o próprio texto diz, asfixiando a liberdade. O que seria asfixiar? Seria trancar a liberdade. Isso infelizmente acontece ainda, certo? E eu quero tocar em um ponto muito interessante que é sobre saber escutar. Qual é a importância de saber escutar? Lá na página 73, Paulo Freire diz: o primeiro sinal de que o sujeito que fala sabe escutar é a demonstração da sua capacidade de controlar não só a necessidade em dizer a sua palavra, que é um direito, mas também o gosto pessoal profundamente respeitável de expressá-la. Aqui Paulo Freire tocou num ponto muito interessante. Como eu sei se eu sei escutar ou não? Saber escutar é saber escutar o que o outro está dizendo, captar o que o outro está dizendo, formular ideias e depois saber expressar. Isso é saber escutar. Se eu estou simplesmente escutando a pessoa com a cabeça em outro lugar, isso não é saber escutar. Um bom profissional que sabe escutar faz todo esse processo no qual eu disse. Ele escuta,
ele organiza ideias e no final ele debate ideias com quem ele está escutando. E assim, volta ao que eu falei lá no início. A interação entre discursos. Um discurso envolvendo o outro. E é esse envolvimento de discursos que faz com que as ideias são promovidas. Então, saber escutar é, acima de tudo, estar ali simplesmente calado. Você entendeu? É estar formalizando ideias a partir do que está escutando. E ele traz 2 tipos de educadores nesse tópico. O educador democrático e o educador autoritário. O educador democrático é aquele que é tudo isso que eu falei. O que escuta, o que formaliza ideias, o que debate ideias, o que traz um conhecimento para o seu aluno, um conhecimento legal, um conhecimento de interação. E o educador autoritário é aquele educador que só fala, que não escuta, que só ele tá certo e pronto e acabou. Não se transmite um conhecimento. Um bom professor promove compreensão entre os alunos, que foi isso que eu falei, que eu estou falando, que Paulo Freire falou nesse tópico, não só nesse tópico, porque o livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire é um livro muito rico. Paulo Freire mostra, assim, de forma clara, o que um bom profissional da educação deve ser. Então, eu simplesmente não chego lá e passo meu conhecimento para os meus alunos como se fosse eu passar uma roupa, entregar uma roupa para alguém, tá aí, você veste, pronto, acabou. E é isso e pronto, a roupa tá ali, pronta, costurada, acabada, vestir, ótimo. Conhecimento não é isso. Conhecimento é troca de ideias, é troca de discursos. Um professor autoritário, ele literalmente fecha a imaginação, a aventura com seus alunos. Ele acaba deixando a desejar uma coisa que deveria ser prazerosa. Então, Paulo Freire, não só nesse tópico, como eu já falei, como em vários outros tópicos, ele traz isso, ele traz a essência do que é ser um profissional, ele traz a essência do saber educar, ele traz a essência do gosto por educar, porque educar, ser um educador, você tem que ter um gosto para isso. Se você não tem gosto, infelizmente, você vai acabar cometendo uma série de erros que pode, infelizmente, prejudicar outras pessoas. Então, o tópico 3.6, saber escutar, ensinar exige saber escutar, é tudo isso que eu falei. É saber se colocar no lugar do aluno e deixar com que o aluno se coloque no seu lugar. Educar ou educação é o professor virar aluno e o aluno virar professor.